Meia Hora da Seguridade é o nosso encontro semanal aqui na TV Floripa. Toda terça, 19h30, com reprise às quintas, 21h30. Você também pode ver pela internet, de qualquer lugar do Brasil, pelo www.tvfloripa.org.br. Venha e participe conosco. Inclusive agora a nossa produção está colocando também na nossa TV Meia Hora da Seguridade. Após você ver os programas aqui na TV Floripa, você também pode pegar pelo YouTube, né? Busque Meia Hora da Seguridade e você vai ver os nossos vídeos lá. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é o trabalho do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e região. Este sindicato tem uma história longa aí de vida e em defesa da saúde também dos trabalhadores e por isso esse destaque especial que nós vamos dar a este sindicato, mas acima de tudo é um sindicato que tem defendido os interesses gerais dos trabalhadores. Vale lembrar que esta diretoria que está aí, a diretoria atual, ela é uma diretoria que vem dos primórdios ali dos anos 80, quando então, ao final da ditadura militar no Brasil, quando a maioria dos sindicatos sofriam a intervenção dos militares e eram dirigidos pelo aquilo que os trabalhadores chamam de pelegos, ou seja, dirigidos por dirigentes sindicais a favor das empresas, a favor do sistema e, em geral, contra os interesses dos trabalhadores, é que esta diretoria atual, ainda uma parte dela, tomou esse sindicato por eleição, por grande maioria, no início da década de 80, do século passado, de 1980. Ali, naquele começo da década de 80 no Brasil, um grande movimento se organizava, em especial em São Paulo, um movimento operário forte, liderado pelo então sindicalista Luiz Inácio da Silva, o Lula, que depois virou oficialmente Luiz Inácio Lula da Silva e foi até presidente da nossa República. Bem, naquele momento ali em São Bernardo se organizavam grandes direções, grandes dirigentes sindicais para que a partir dos sindicatos de metalúrgicos e movimento sindical em geral, conseguissem reaver os sindicatos das mãos dos pelegos e que os sindicatos voltassem às mãos de dirigentes ligados a trabalhadores, ligados a pessoas do campo progressista e que lutam não apenas por melhores direitos dos trabalhadores, mas por uma sociedade mais justa e solidária. E assim, lá em São Bernardo do Campo, Lula e outros companheiros organizavam um movimento. Em Sorocaba, por exemplo, nós tivemos ali também, no início da década de 80, a tomada do sindicato. O quadro foi o Bolinha, né? Para quem se lembra, quem é mais antigo no movimento sindical, se lembra do grande companheiro Bolinha, morreu aí há uns 4, 5 anos, inclusive o próprio Lula esteve ali no funeral do Bolinha, lembrando tudo que passaram juntos, Lula ainda presidente da República. Em Campinas, em várias cidades do interior de São Paulo, o movimento sindical se organizava e inclusive em Itu. Em Itu, o Sindicato dos Metalúrgicos tinha ali jovens, né, como o Samuca, o Samuel, grande Samuca, que já faleceu, e o Gilberto também era um jovem que naquele começo da década de 80, junto com um grande grupo de companheiros, não só de Itu, mas em especial de Sorocaba, de São Bernardo, de São Paulo, vários companheiros metalúrgicos se organizavam para juntos tomarem esses sindicatos da mão dos pelegos. E, felizmente, isso ocorreu ali na primeira metade da década de 80. De modo que, desde que o sindicato voltou a uma direção que defende interesses de trabalhadores legítimos, autênticos, não é? E não pelego que fecha acordo a favor de patrão, o Sindicato dos Metalúrgicos de Itu tem feito um trabalho muito grande e muito avançado aí a favor da classe trabalhadora. Nós vamos ver agora o depoimento do Gilberto, que vai falar um pouquinho sobre esse histórico. O Gilberto ainda é dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu
e nós conseguimos esse depoimento histórico. Vamos dar uma olhada o que o Gilberto fala? Então, com relação aos sindicatos metalúrgicos de Itu e região, esse tem uma história muito importante na vida da classe dos trabalhadores metalúrgicos. É um sindicato que participou ativamente não só da fundação da Central Única dos Trabalhadores, como também da Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT e da Confederação Nacional dos Trabalhadores da CUT, os trabalhadores metalúrgicos. Esse processo começou-se a desenrolar a partir dos anos 80, quando a categoria resolveu dar um basta, decidiu por dar um basta e romper com a estrutura sindical vigente à época. A partir deste momento, as conquistas passaram a ser fato concreto na categoria, em especial com relação aos aumentos reais de salário, as garantias sociais. Hoje nós temos uma convenção coletiva que é considerada dentre todas as melhores do país, em especial com relação a algumas das garantias que foram estendidas a quase todas as trabalhadoras da categoria, que hoje são referência a nível de mulher, da mulher trabalhadora, né? Em especial com relação à questão da licença maternidade de 6 meses para as empresas consideradas cidadãs. Além de que em diversas outras áreas nós conseguimos avançar e temos conseguido avançar muito nos últimos anos. Também temos conseguido sair daquele patamar da Constituição das horas extras apenas no patamar de 50%. Temos garantido aos trabalhadores da categoria um reajuste muito além da reposição apenas da inflação, né? Então a proposta é um projeto que deu certo, tem dado certo, e nós acreditamos que agora, com a instituição dos comitês sindicais de empresa, que é uma nova proposta aí dos sindicatos metalúrgicos de Itu e região, juntamente com a federação e alguns sindicatos que já adotaram esse sistema, ampliarão e muito a representação sindical no local de trabalho. Isso é importante porque é um contato direto com a base no dia a dia, coisa que na estrutura antiga nós não tínhamos. Hoje nós temos condições de avançar muito em relação à organização a partir do local de trabalho. Vocês puderam ver então um pouco da história do sindicato, contada por quem viveu a história, né? O Gilberto, que hoje inclusive é dirigente sindical e é advogado também. Nesse período que foi dirigente, estudou, se formou e é advogado. Mas eu convidei o Gilberto a falar um pouco mais sobre os direitos, alguns direitos específicos que os trabalhadores têm ganho com a nova gestão, aí, com essa nova forma de fazer sindicalismo, em especial alguns, como por exemplo a questão da licença maternidade, que o Sindicato dos Metalúrgicos já avançou, mas eu queria um destaque especial para um direito que eles conseguiram há muitos anos, há mais de 10 anos, que eles chamam inclusive de a cláusula. O que é a cláusula? Uma cláusula muito potente que só os metalúrgicos de São Paulo é que tem, do estado de São Paulo. É que ao trabalhador que sofrer doença do trabalho ou acidente do trabalho, e esta doença for limitante, inclusive, por exemplo, vamos supor que ele bate a perna ou tem um trauma na perna, fica afastado um tempo, volta e fica perfeito. Bom, este trabalhador não tem direito à cláusula, mas vamos supor que ele tem um acidente de trabalho, por exemplo, ele perde um dedo, 2 dedos, o INSS reconhece como um acidente de trabalho, e ao voltar ele tem a capacidade diminuída. A cláusula especial do Sindicato dos Metalúrgicos garante o quê? Garante que este trabalhador vai ter estabilidade até a aposentadoria. Então este, por exemplo, é um sinal, é uma tradução
muito clara do que foi esse movimento combativo de sindicalistas que tomou vários sindicatos, começando pelos metalúrgicos, no começo da década de 80, né? Então eram dirigentes que avançavam nas negociações para defender realmente o interesse dos trabalhadores. Tinha um compromisso muito claro com o emprego, com a manutenção do emprego, porque tinha um compromisso muito claro com a vida dos trabalhadores, com proporcionar uma sociedade melhor, mais justa. Por isso, então, essas cláusulas aí. Querem ver como é que o Gilberto vai descrever bem para nós esse movimento? Olha aí, Gilberto, fala para nós. Podemos ainda dar um exemplo do avanço da categoria nos últimos anos, com relação à cláusula da garantia ao trabalhador acidentado no trabalho. A legislação hoje assegura a esse trabalhador 12 meses. Muitas categorias têm procurado conseguir ampliar esse prazo. A categoria metalúrgica já tem há vários anos a garantia de que, se esse trabalhador deste acidente restou sequela, ele tem estabilidade mínima até adquirir o direito à aposentadoria. Esta condição tem sido objeto de constante negociação todos os anos na database. A categoria, o patronato tenta discutir, voltar à pauta esse assunto para tirar essa cláusula, essa garantia dos trabalhadores. E os trabalhadores têm resistido bravamente no sentido de garantir essa cláusula. Nós estamos chegando ao fim desse nosso primeiro bloco e nesse momento aqui nós queríamos mesmo marcar um pouco da história, clarear para, principalmente aqueles que estão chegando agora, né, junto ao Sindicato dos Metalúrgicos. Nós temos muitos trabalhadores novos, jovens, que acham que o sindicato nasceu do jeito que está. E não nasceu do jeito que está, não. O sindicato ele é um sindicato combativo, mas que em vários períodos da sua história, esteve nas mãos de pessoas que não levavam tão a sério como a diretoria atual leva a questão de defesa dos direitos dos trabalhadores. Inclusive na ditadura militar, eram dirigentes que andavam perfeitamente bem, tranquilos, sem serem incomodados, né, pela ditadura, porque não incomodavam realmente, faziam o seu papel, coisa que nós sabemos que muito dirigente combativo na ditadura foi caçado e perseguido e alguns até mortos, não é? Então é fundamental a gente resgatar essa história, trazer para a juventude em especial o conhecimento sobre o que foi resgatar esse sindicato da mão então de dirigentes que não compactuavam com esse modo de dirigir sindicato muito a favor de trabalhadores, inclusive chamavam de radicais esse tipo de dirigente, né, que não abria mão de direitos, e por isso então esse sindicato mudou de mãos no começo da década de 80. No próximo bloco, já vou adiantar para vocês, nós vamos conhecer um pouco mais, só que agora do momento atual do sindicato. Vamos ouvir o Dorival, que é o atual presidente, e vamos ouvir também o Paulinho, que é o novo diretor da saúde, vai contar para nós um pouco mais sobre o trabalho que já se faz na saúde e o que mais se quer desenvolver nesse sindicato. Então, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. A CONTAC, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, ligada à CUT, e a Regional Latino-Americana da UITA, apresentam o Programa de Treinamento sobre a NR36. Assinada pelo ministro Manuel Dias no dia 18 de abril de 2013 e publicada no Diário Oficial no dia 19 de abril de 2013, a NR tem 16 tópicos e um anexo. A CONTAC está propondo criar o Observatório Nacional de Acompanhamento da Implantação da NR. Para maiores informações, entre no nosso site www.contacbrasil.org ou da UITA, www.rel-uita.org. Também por e-mail, contacnr36@gmail.com. Participe, a luta é de todos nós.
Meia Hora da Seguridade. É aqui o nosso encontro semanal na TV Floripa. Você pode ver toda terça, 19h30 ou quinta, 21h30, reprise, ou pela internet nesses horários www.tvfloripa.org.br. Agora também nós temos a TV Meia Hora da Seguridade no YouTube. Procure assim Meia Hora da Seguridade no YouTube e você vai achar lá os nossos vídeos. Muito bem, hoje nós continuamos então a falar aqui sobre a trajetória do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas de Itu e região. Falamos um pouquinho aí no começo de uma evolução histórica, né? Onde o Gilberto, que era um dirigente que estava desde o começo da década de 80, nessa mudança de posição que o sindicato sofreu, o sindicato que combativa a favor então da defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores, e agora nós vamos falar um pouquinho mais do momento atual. O sindicato, inclusive, ele segue se movimentando, ele segue se aprimorando dentro do campo progressista. O Dorival, que é o atual presidente do sindicato, vai falar um pouquinho para nós sobre isso. E olha, ele vai contar para nós os vários programas, as várias ações que o sindicato está desenvolvendo e vai desenvolver mais ainda, mas em especial eu peço que vocês prestem atenção no tal do Comitê Sindical de Fábricas. O sindicato, ele quer descentralizar a sua gestão, inclusive, o seu poder de negociação, chegando até a ponta das fábricas, ou seja, a base. Ele quer criar por fábricas núcleos, pequenos grupos, que são os sindicalistas dentro da fábrica. Cada fábrica vai ter o seu. Para fazer isso, inclusive, precisaram mudar o estatuto. Mas vamos ver o que o nosso presidente Dorival fala sobre isso. Nós estamos falando um pouco desse novo desafio, novo modelo de diretoria do sindicato que a gente implantou após a mudança estatutária em julho de 2013, né? A gente já está adotando o modelo que é o modelo de comitê sindical de empresa. Com isso, buscando maior organização no local de trabalho. Nesse novo modelo, a gente tinha uma direção antes com 20 diretores, né? E aí quando acabou o mandato já não estava mais com 20, ele estava com 15. E aí nessa nova gestão a gente está ampliando para 44 diretores. E com isso nós ampliamos em todo sentido, né? Aumentou o número de mulheres na direção. Hoje nós estamos com um número de 8 mulheres. A questão da juventude, que está vindo bastante jovens para a diretoria do sindicato. E também implantamos o comitê dos aposentados. Na reunião que a gente realizou agora, na segunda reunião já da diretoria, plena, nós discutimos que vamos fazer um seminário e cada um saiu com uma tarefa. O seminário nosso está previsto agora para seminário de planejamento, está previsto para o dia 28 e 29, e cada um pegou um formulário para acrescentar temas que envolvem a questão das mulheres, da juventude, dos aposentados, micro e pequenas empresas, que é a grande dificuldade também de você envolver esse pessoal e conseguir levar a discussão também para esse pessoal, estender a nossa meta. Na direção passada a gente tinha uma meta de ampliar as PLR nas empresas, uma maior organização local de trabalho. Hoje nós estamos avançando em mais de 50% da base e a nossa meta seria conseguir atingir 100% da base. Por isso também pensar nas pequenas empresas, né? Além da qualificação e requalificação da mão de obra. Então pensar em curso profissionalizante, falar um pouco da saúde do trabalhador. A gente estamos programando também um seminário para falar sobre a saúde do trabalhador. A Secretaria da Saúde vai estar nos próximos dias aí também apresentando uma proposta para que a gente inclua no seminário de planejamento, que é um grande tema hoje, com as mudanças, a NR12 e com a questão do local de trabalho, onde que a LER, DOR é muito forte aqui, porque nós estamos a base nossa
a grande maioria do setor eletroeletrônico, né? Então ele provoca bastante problemas com relação a ler e dor no trabalhador e da trabalhadora. Então o Dorival apresentou aí as linhas atuais de mudança, como vocês podem ver, né? E nós poderíamos trazer muitos outros dirigentes desse sindicato, lembrar o Samuca, né, que foi o finado o Samuca, que foi um dirigente junto com Gilberto, que foi fundamental para esta mudança que teve na década de 80, lembrar outros da década de 90, como por exemplo o Carmo, que fez um trabalho muito grande na saúde, depois na administração, lembrar outros tantos dirigentes, o Manel, o Arlindo, enfim, o Manuel, inclusive, tem um Mané que inclusive segue ali até hoje, né? O Vascão, o Arlindo, o Manuel atualmente na questão financeira, enfim. Eu poderia citar aqui, íamos tomar o programa todo para citar o nome de todo mundo, né? Mas enfim, em nome desses que eu já citei, este programa até lembra com respeito o trabalho de todos esses dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Metalúrgica de Itu e região. Agora eu queria falar um pouquinho especificamente da saúde, né? Do campo da saúde do trabalhador e o que o sindicato desenvolve aí, que ações eles desenvolvem. Como eu falei, ali em 1995, 96 mais ou menos, o sindicato tomou uma decisão política de investir pesado na saúde do trabalhador. Naquela época, o diretor era o Carmo, né, José Carlos do Carmo, que dirigia, era o secretário de saúde, e aí inclusive fez uma série de trabalhos colocando o sindicato dos metalúrgicos na rota da saúde do trabalhador, sendo inclusive reconhecido pelo seu trabalho. Além de atendimento médico, visitas ambientais, uma série de outras questões que seguem e são aprofundadas, foram feitos lançamentos de obras como cartilhas, livros e outras ações na saúde do trabalhador. Quem está dando sequência a isso, depois do Carmo veio o Abel, que agora não se encontra mais no sindicato, e quem está dando sequência a isso é o nosso dirigente Paulinho, Paulo Silva. É o Paulo que, inclusive, quando entrou nessa secretaria, ele veio do esporte, ele não tinha grande conhecimento sobre a área de saúde, mas o Paulo, inclusive, com a sua humildade, com a sua capacidade de trabalho, que nós temos que reconhecer, logo se colocou como aluno para aprender tudo isso, e o Paulo já começa a nos dar lições aí, já começa a entender bem o campo da saúde do trabalhador e já começa a desenvolver algumas ações muito importantes. Vamos ouvir o que o Paulinho tem aí a nos falar sobre o seu trabalho, né? O trabalho atual da saúde dos trabalhadores da Secretaria de Saúde no Sindicato dos Metalúrgicos de Itu. Vamos ver o que o Paulinho fala? Estou assumindo agora essa nova gestão como diretor da Secretaria da Saúde. Antes eu era diretor do esporte e aí me cumpriram, cumpriram o Abel. O Abel, que fazia parte da saúde, saiu do sindicato. E aí o Paulo, sou eu, agora assumi a bronca aqui da saúde. Para mim é um mundo novo, tenho muito que aprender e pretendo fazer aí, mais para frente agora, talvez em novembro, uma CIPA, um curso de CIPA com os cipeiros, né? E se correr tudo bem, preciso fazer outros cursos aí para os trabalhadores, para chamar o trabalhador para o sindicato, trazer o trabalhador para cá, para falar sobre saúde, para ele explicar a saúde, os problemas, doenças ocupacionais que a gente tem aí. Inclusive já conversei com o Dr. Roberto, que ele trabalha com a gente aqui no sindicato, dá toda assistência para nós aqui. E ele se propôs nos ajudar da melhor maneira possível, no que for preciso. Então o Paulinho falou algumas coisas, algumas ações aí sobre a Secretaria de Saúde, né? Como vocês podem ver, o Paulo, ele mesmo lembra que está começando nesta área, mas é fundamental
que o dirigente sindical entenda o seguinte, e não apenas para a área da saúde, para qualquer área que o dirigente sindical vá atuar, é fundamental que ele tenha a humildade de se colocar como um aprendiz, para aprender sobre aquela área que ele está trabalhando. Porque como nós sabemos, por exemplo, este sindicato de metalúrgicos é composto por dirigentes que entendem bem de máquinas, de turnos, enfim, de uma série de atividades da indústria metalúrgica. E nem sempre ele entende de administração, ou tem dirigente que vai para o jurídico, para a saúde, como o Paulinho falou, para o esporte, nem sempre ele entende dessas áreas. Então, o fundamental para o dirigente sindical é ele se colocar com humildade para poder, então, aprender e evoluir. E aí, depois de um tempo, como o próprio Paulinho, já começar a dar aula, dar lição sobre o tema. Porque o dirigente aprende, se ele estudar, se ele se dedicar, sem dúvida nenhuma ele aprende. E o Paulinho aí vai continuar falando um pouquinho mais sobre o trabalho da Secretaria de Saúde do sindicato. Vamos ver o que mais aí está acontecendo nessa Secretaria de Saúde. Meu trabalho aqui no sindicato como secretário de saúde, a partir do momento que eu assumi dia 1º de abril, né? A minha intenção é tentar trazer o trabalhador para o sindicato, mostrar para ele o que significa a saúde. Então a gente vai fazer visita ambiental nas empresas, né, que precisa ser feita. Temos aí um projeto aí para o curso de CIPA, e através da diretoria do sindicato, junto com a diretoria, com todo o sindicato, que a gente vai fazer um trabalho. Tem uma menina que trabalha comigo, que ela chama Elaine, desculpa. E ela é da segurança do trabalho, e ela me acompanha nas visitas ambientais das empresas. Então daqui para frente, hoje a gente vai tentar fazer um movimento aqui, vou tentar dar o melhor de mim, lógico, tem muito que aprender ainda. Então é isso, o nosso programa está chegando ao fim, mas você teve um breve histórico, né, um breve resumo sobre a história do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu, bem como o que a atual diretoria está entendendo, está apontando para fazer, e também, em especial, a Secretaria de Saúde. Além dessas questões que o Paulinho falou, nós também estamos aí programando, né? Eu sei que o sindicato está, e eu estou como consultor desse sindicato, estou apoiando e ajudando a organizar isto. Estamos, então, organizando um curso para cipeiros aí no final do ano. Vamos tentar reunir aí os companheiros que estão lá na ponta, né, na base, para poder discutir, tirar eles um pouquinho daquele dia a dia, para poder discutir um pouquinho mais sobre saúde. E também o sindicato faz tantas outras atividades, inclusive na área da saúde. Vou dar o exemplo, você começa a ver as fotos aí no vídeo, né, de uma visita ambiental que a gente fez numa metalúrgica, aí inicialmente para avaliar algumas questões aí próprias de insalubridade que fizemos, e também aproveitamos para discutir outras questões, inclusive de ergonomia e de conforto para os trabalhadores, né? Para encerrar, eu só vou lembrar que o trabalhador metalúrgico ele continua adoecendo, infelizmente, ainda de problemas de coluna. Ainda temos muita lerdorte, tendinites, epicondilite, síndrome do túnel do carpo. Temos trabalhadores ainda que têm problema de audição devido à exposição a muitos ruídos. E agora, inclusive, temos trabalhadores que estão com problemas psíquicos, mentais, porque as metas que estão colocando, os limites, a rigidez com que estão tratando o trabalhador lá na base, na sua máquina, as exigências que são feitas, são quase sobre-humanas. São exigências que nem super-homem ia conseguir atingir. Então, em alguns meses, poucos anos, os trabalhadores acabam que não aguentam esse ritmo e têm problema de transtornos psíquicos. Nós encerramos então o programa de hoje, lembrando que toda terça às 19h30 estamos aqui, e se você pode procurar também no nossa TV, no YouTube, TV Meia Hora da Seguridade. Um grande abraço e até a próxima.